E agora, cara? Fiz a minha redação inteira, coloquei minha argumentação toda. Como é que eu faço essa conclusão? Como é que eu faço um parágrafo de conclusão sem fazer uma intervenção? Fica aqui comigo, depois da vinheta você vai saber. Fala galera, eu sou Júlia Amorim, professor de redação. Só do curso que mais aprova em medicina no Rio de Janeiro. E para dar uma luzinha na sua vida, na sua redação, a gente vai falar hoje de conclusão, a conclusão da UERJ, que todo mundo fica, meu pai, e agora? Como é que eu consigo fazer? Como é que eu consigo construir algo que não seja uma proposta de intervenção? É simples, você já aprendeu, só que provavelmente você não lembra. Porque lá atrás, na tieteteca, no fundamental, lá atrás você sabia disso, bonitinho que a tieteteca te ensinou, só que aí vem quem, ó, a vovó do Enem, e aí, ó, para você se ferrar bonitinho, esquecendo o certo, né, bonitinho? Mas vamos que vamos. Para isso, eu trouxe as 7 dúvidas mais importantes que a galera surta aí, para a gente conseguir desmistificar de uma vez por todas essas dúvidas, não só, mas também como você faz a sua conclusão na prova, tá bom? Vamos lá. Júlio, é proibido fazer uma intervenção? De novo, como no outro episódio eu falei, é proibido. Proibido é pesado. Não é que seja proibido, mas não é bem visto. Você não está no Enem. Você não tem que botar a gente, ação, meio, tem conclusão que a gente olha assim, meu pai, só falta dizer qual é o detalhamento, porque o resto já teve. Então você não precisa fazer uma proposta de intervenção. Na verdade, você precisa fechar sua ideia. Relembrando, a conclusão da UERJ é uma conclusão síntese. Sendo uma conclusão síntese, como o nome diz, você vai sintetizar sua redação ali. Sim, ela é uma mini redação toda. O que você conseguiu abordar e dar aquele tom de finalização, que é muito importante. Preciso retomar a tese? Precisa. Sim, precisa. Para a conclusão síntese é obrigatório. No Enem, muita gente não sabe, mas não é obrigatório. Na UERJ é, porque é da parte realmente coerente de uma conclusão clássica de um texto dissertativo argumentativo. Sim, você precisa retomar a tese. Meu pai do céu, e agora? Preciso repetir as mesmas palavras, eu estou fazendo uma síntese. Não necessariamente as mesmas palavras. Indico que sim, repetir as palavras-chave talvez sejam bem, assim, seja muito importante. Elas aparecerem de uma forma mais clara, tá? Mas cuidado com essas repetições. A repetição, ou melhor, a reafirmação, o fechamento precisa ser da ideia. Aí o cara repete uma porrada de palavra, mas dá ideia que isso realmente se faz necessário. Bem, se eu vou retomar tudo, pensa comigo, preciso retomar, eu posso trazer um argumento novo na conclusão? Existem algumas técnicas, tá, de finalização que a pessoa traz ali no iniciozinho um argumento novo para dar uma ideia de fechamento. Não aconselho, tá? Primeiro porque se faz necessário ter um domínio técnico muito bom, tá? Tem um domínio técnico muito bom. 2, que haja essa pertinência, mais uma nova informação. Mas o que é o mais clássico, eu falei, sou cagão, tenho medo, sou medroso, estou ali fazendo a minha prova, quero uma nota alta, não vou arriscar, não. Então, não precisa trazer um argumento novo. Pensa comigo, se é uma conclusão síntese, é porque você está fazendo uma síntese, um resumo de tudo que você já apresentou ao longo do seu texto. Você vai trazer uma nova ideia. Para mim, tá? Além de arriscado, eu acho que não faz tanto sentido para a proposta. É proibido? Cuidado com essas ideias do proibido. Não é aconselhável, ou pelo menos não aconselho, tá? E aí, ó, eu gosto de começar minha conclusão, gosto de botar aquelas palavrinhas bem clássicas, como é preciso, é importante, embrolha, problemática, é preciso, que é necessário, é importante. Calma, isso remete muito àquele engessamento de proposta que o Enem tem. Então, fuja daquilo que te puxa, para a prova da proposta de intervenção, né, da redação do Enem. Fuja daquilo aí, porque muitas das vezes isso é muito, diria, a pessoa não percebe, quando vê, está ali no meio de uma intervenção, botando no meio um agente.
Isso é, muitas das vezes, abre aspas aí, fecha, inconsciente, meio robotizado por conta da quantidade de redações que as pessoas fazem, os alunos fazem de Enem, que são muito maiores em quantidade do que geralmente se faz de UERJ. Então você acaba se vendo no meio do problema lá, quando você vê, já fiz, tá? Então cuidado com isso. Eu tenho que ter conectivo para poder introduzir a minha conclusão? Lógico, é um novo parágrafo. Você precisa, sim, de um conectivo que dê a ideia de que é um fechamento, uma conclusão real do texto. Vai nos clássicos, né? E ali, mas logo, portanto, em síntese, enfim, mas que você mostre que esse parágrafo é de fechamento. É muito importante entender que as redações, elas precisam ter cara de redação dissertativa argumentativa. Logo, a introdução tem que ter cara de introdução, desenvolvimento tem que ter cara de desenvolvimento, a conclusão tem que ter cara de conclusão, tem que fechar. Mas, porra, tô acostumado a fazer a redação do Enem direto, blá blá blá, não sei o que, intervenção, agente, mas essa redação tá me dando uma agonia, parece que eu tô escrevendo tudo de novo. Que agonia, que desespero, que prolixo, que desnecessário, eu já falei sobre isso. Você vai ter exatamente essa sensação. E é essa sensação que você precisa ter. Portanto, que você não repita as mesmas palavras, mas a ideia você retoma dando um encadeamento, uma gradação de fechamento. Não de simplesmente falar de novo. Então, você tem que ir conduzindo ali o leitor, o seu corretor, a esse fechamento que se faz necessário. Então, a sensação num primeiro momento é de que você realmente está fazendo tudo de novo. Não deixa de ser, mas com uma outra intenção, visionando o fechamento do texto. Tá, e aí, então como é que é essa estrutura? Classicamente, tá? Se faz a retomada da tese, uma paráfrase daquilo que foi trabalhado, que você apresentou no desenvolvimento 1, uma outra do que foi desenvolvimento 2 e a finalização do texto. Eu preciso fazer um período para cada, um período para a tese, um período para o desenvolvimento 1 dessa retomada, um outro período para essa paráfrase do desenvolvimento 2? Não necessariamente. Vai muito do feeling. Você vai colocar ainda um juízo de valor? Então, assim, eu fiz uma dialética, eu quero botar um juízo de valor, eu quero colocar ali a minha cara nesse fechamento. Então, as estruturas, elas podem ter as suas funções ou o seu encadeamento modificado. Então, assim, eu estou falando do clássico e não necessariamente engessando essa estrutura. Então, você não precisa fazer um período, por exemplo, para cada paráfrase ou para a retomada da tese. Você pode fazer uma retomada de tese aliada às suas paráfrases de argumentação, por exemplo, deixar um espaço para o seu juízo de valor, fazer um fechamento, finalizar seu texto com ideia de fechamento, tá? Então, vai depender muito também da sua estrutura argumentativa. Se você optou por uma dialética, por uma causa e consequência, por exemplo, que são, como eu disse no outro episódio, os tipos e estilos textuais, né, argumentativos de desenvolvimento mais usados na UERJ. Então, tudo isso vai variar. Existem outras formas de concluir, existem outras técnicas de concluir que não sejam, na verdade, essa estrutura, tá? Mas essa é a mais clássica, as outras a gente pode ir fazendo determinadas configurações, mas a clássica basicamente é essa, tá? Vamos ver na prática, ainda sobre o tema que foi do ano passado, finalizando aquela redação que eu falei da Malu, como é que ela fez essa finalização, como é que ela colocou essa parte técnica em evidência, essa parte técnica na prática, tá? Lembrando a frase temática, a capacidade de se opor a um destino socialmente estabelecido fortalece a nossa humanidade. Indico para quem chegou aqui na conclusão, porventura, e não tenha visto as outras aulas, os outros episódios, né, de introdução, de desenvolvimento, da cara da UERJ, assista, vale muito a pena. E ali, além da gente ter esmiuçado um pouquinho um parágrafo ou outro parágrafo, da gente ter esmiuçado um pouquinho as partes, né, de introdução com clareza, aqui também vai te ajudar e você vai ter uma macrovisão, né? Ou seja, como que você precisa articular não só sua linha de pensamento, mas a execução técnica daquilo que você vem apresentando no seu texto. E agora, finalizando com essa conclusão. Lembrando que a fase temática, ela fala muito aí sobre a questão de um destino que é estabelecido, pré-estabelecido, se isso é bom ou ruim, ou se fortalece ou não fortalece a nossa sociedade, a humanidade como um todo. Vamos ver como é que ela se saiu disso. É muito interessante que só com a conclusão a gente nem precisa, supostamente, da redação inteira para entender o que o aluno quis dizer. Então,
Ver uma boa conclusão é olhar aquele parágrafo assim, poxa, todas as ideias estão sintetizadas aqui, é uma mini redação dessa redação, ela conclui, mas ao mesmo tempo ela retoma a linha e o encadeamento do pensamento utilizado e tecnicamente, óbvio, né, ao longo da redação do seu texto. Então, assim, é essa sensação que eu quero. Então, o cara está olhando só essa aula de conclusão, ele vai conseguir, por esse parágrafo, compreender o encadeamento semântico, o encadeamento argumentativo, as abordagens técnicas que foram apresentadas antes. Vamos dar uma olhadinha. Portanto, olha o conectivo aí de cara, pá. É notório como a capacidade de não se submeter a um destino planejado pode enriquecer a humanidade, tanto por exaltar as particularidades, quanto por fazer o indivíduo se conhecer melhor, respeitando seus limites. Dessa forma, então, com o devido esclarecimento, poderá ser viável uma passagem terrena de acordo com os seus desejos, desenvolvendo autonomia e protagonismo, tal como o personagem principal do longa O Show de Truman. Olha como ficou bem claro, direto, objetivo, fazendo menções às partes técnicas. Você consegue entender, sem ler a redação, toda a estrutura, exceto que, digamos, que não tenha lido, né? Como personagem principal do longo O Show de Truman. Então, eu já sei que houve essa menção ao texto, já foi em algum momento da redação trabalhada. Como é que... O Show do Truman, óbvio, né? Até porque faz o fechamento. Mas todo o outro tem todo um encadeamento, tem toda uma lógica, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, as partezinhas, ó. Portanto, destacado como conectivo que vai introduzir essa conclusão, a tese, a retomada de tese em vermelho, olha, é notório como a capacidade de não se submeter a um destino planejado pode enriquecer a humanidade. Isso aí é o meu posicionamento. Mas como é que eu peguei e fundamentei isso? Porque eu falei das particularidades, tanto por exaltar as particularidades, quanto por fazer o indivíduo se sentir melhor. E, sobretudo, respeitar, né? Respeitando os seus limites. Então, eu tenho o azul aqui, ó. A retomada do argumento 1, também do desenvolvimento 1, utilizado para defender meu ponto de vista, né? 2, o argumento 2, utilizado pelo aluno no desenvolvimento 2 aprofundado, e foi a paráfrase. Repara que são, a estrutura, ela se mantém a mesma, tá? A1, D1, retomada 1, A2, D2, retomada 2, o encadeamento técnico. Olha como a redação ela se encorpa. Dessa forma, então, ao juízo de valor. Agora eu fecho, eu me apresento. Dessa forma, então, com o devido esclarecimento, ou seja, ciente de tudo aí, de tudo que está acontecendo ali, já que não tem, pelo pré-destino eu consigo ter as minhas escolhas, as minhas autoavaliações críticas, enfim, poderá ser viável uma passagem terrena de acordo com os seus desejos, desenvolvendo autonomia e protagonismo. Assim, de acordo com todo esse esclarecimento, eu posso desenvolver uma passagem na terra terrena, né, com meu desejo, com autonomia e protagonismo. Então, esse é o juízo, esse é o fechamento. Olha como existe essa interligação entre todas essas ideias e fechando o texto, tal como o personagem principal do longa, O Show de Truman. Ou seja, nessa parte final, roxinha, é feita uma técnica, que é uma retomada, né, uma finalização, eu chamo de finalização geral por circuito, alguns chamam de circularidade, que nesse caso foi feito com a contextualização de introdução. Reparem que existe então um fechamento. A ideia que iniciou finaliza texto. Isso é bom? É. Além de dar ideia de fechamento, o aluno ele mostra um domínio técnico e um planejamento de texto bem executado, tá? O que poderia ter acontecido é ter dado um pouquinho mais de informação sobre a própria obra, na verdade, sobre o próprio personagem, o porquê do link, caso fosse necessário, caso se quisesse, embora esteja, nesse caso, bem articulado, porque muita gente taca, tal como fulaninho, tal como não sei o que do livro. Então, às vezes, fica jogado, tipo, deixa eu finalizar, e o cara acha que tá com uma finalização fodástica, e não é isso, tá? Então, tem que ter cuidado um pouquinho com relação a como isso tudo se conecta. Mas, tecnicamente, claro, conectivo, retomada de tese, argumento 1, argumento 2, né, suas paráfrases, o juízo de valor que traz o fechamento e a técnica final. Então a gente vê direitinho o quanto que a conclusão é muito mais simples. E aí as pessoas falam, porra,
fiz a redação toda, agora eu vou falar tudo de novo. Gente, é muito mais fácil fazer a conclusão síntese. É muito mais simples uma redação de UERJ, só que as pessoas criam um monstro da redação, que é uma coisa boba, tranquila. Quando você está numa redação de UERJ, você chega ao final dos desenvolvimentos, fazer a redação, fazer a conclusão é retomar aquilo que você já pensou. É mais do mesmo. Quando você está no Enem, você fala, cacete, acabei o desenvolvimento. Ainda tem toda uma intervenção para pensar. Quem vai fazer, de que forma vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, qual o detalhamento que eu vou usar. Outro trabalho. Agora não. Você já pensou em tudo. É simplesmente fazer um apunhado daquilo que você já articulou e aprofundou e fechar. Cara, é muito simples. Então, o monstro que se cria em função disso, como eu falei, é desnecessário, mas eu tenho certeza que hoje você conseguiu ver com esse vídeo curto, mas direto, preciso, o quanto que as conclusões, ela tem, na verdade, um poder de síntese, porque também é a sua proposta, mas de fechar aquilo que a ideia, ao longo do texto, que foi a ideia apresentada, ela tem um porquê, ela tem uma fundamentação, ela tem uma justificativa. E tem aquele ditadozinho, é a primeira impressão é que fica. Não, no caso da redação, se você fez uma bostinha lá no início, a impressão começou meio ruinzinha, ao longo do texto você vai se incorporando, se empoderando e finaliza bem, o cara pensa, pô, o cara foi bem pra cacete, acho que não vou retirar ponto dele aí não. Vou dar... Agora, desconstruindo esse ditado, a última impressão que fica, ou seja, na conclusão, pode te prejudicar pra caramba. E o cara se esquecer daquilo que de bom você fez lá atrás. Ah, já isso é pai, isso é incoerente? Não. Repito, sou medroso, já que eu estou me predispondo a fazer, vamos fazer direitinho, seguro, para que não tenha desconto. Então, finalizar seu texto bem é muito importante. Não podemos correr riscos. Sua aprovação que está em jogo, né? É isso por hoje. Um grande beijo e até o nosso próximo Foco na UERJ.